Saúdo a todos que estão me assistindo neste momento, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer poder participar deste projeto especial, o Santuário do Lar, que é um conjunto de reflexões sobre a família e a sua relevância na sociedade na qual está inserida. Este projeto está acontecendo na sua igreja nas últimas quartas-feiras do mês, liderado pelo Ministério da Mulher. Participe! No mês passado, nós vimos sobre a saúde espiritual da igreja e que ela está intimamente relacionada com a saúde espiritual das famílias, porque a igreja nada mais é do que o conjunto de famílias que a compõem. E o nosso tema de hoje, nós estaremos abordando como influenciar as famílias que vivem em nossa comunidade que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Vamos lá? Papel e caneta na mão para anotar as dicas que compartilharemos aqui. A primeira dica é sobre o poder do exemplo. Vocês já ouviram, por certo, muitos chavões como estes. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E o outro, seu exemplo fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. De fato, o exemplo de uma família bem ordenada é um testemunho silencioso que não pode ser contestado, pois somos livros abertos, lidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. E a segunda dica é desenvolver relacionamentos diretos e intencionais. Ouvi certa vez um pregador mencionando uma citação que me chamou muito a atenção. E ela dizia: se você não é um missionário, você é um campo missionário. E Ellen White nos diz, no livro O Desejado de Todas as Nações, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E eu pergunto, você é um missionário ou um campo missionário? Vamos ampliar estas dicas utilizando 2 exemplos bíblicos. O primeiro deles é o exemplo dos israelitas. Quando os israelitas saíram do Egito a caminho de Canaã, foram acompanhados por muitos egípcios que estavam morrendo de medo das pragas. Eles possuíam culturas diferentes, crenças diferentes e não adoravam o nosso Deus. O serviço de adoração no santuário, eles não participavam, ficavam do lado de fora. E no livro de Êxodo, no capítulo 27 e o verso 18, nos diz que a cerca que envolvia o santuário tinha 2,25 metros de altura. Logo, eles não conseguiam ver nada do que acontecia lá dentro. Porém, eles podiam ouvir os sons que saíam dali. Podiam sentir o aroma do incenso que ascendia ao céu diariamente. Podiam ver a glória da nuvem de Deus que pairava sobre aquele lugar. E eu pergunto, como temos alcançado a comunidade em geral? No dia a dia do nosso lar, é possível ouvir um som diferenciado dos louvores que entoamos ao nosso Deus? É possível sentir o aroma agradável das comidas saudáveis que preparamos? É possível notar a maneira diferente com que nos tratamos e nos vestimos? É possível perceber que somos uma família cheia do Espírito Santo e que buscamos viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus? Saibam, amigos, que o santuário do lar deve ser um testemunho vivo para os que estão lá fora, em sua aparência externa, na organização, nas atividades que praticam e no estilo de vida, pois tudo em nossa vida deve ser uma representação fidedigna do Deus que adoramos. Mas há um detalhe importante também na vida dos israelitas. Eles eram muito hospitaleiros. Em suas festas religiosas e sociais,
acolhiam os pobres, os estrangeiros, os levitas que ajudavam os sacerdotes nos serviços do santuário, os mestres da religião e missionários, todos eram atendidos carinhosamente em suas enfermidades e necessidades. E eu pergunto, quanto desse acolhimento não traria alegria e ânimo aos profissionais da área de saúde no momento em que estamos vivendo, aos missionários, às mães sobrecarregadas de cuidado e trabalhos árduos? Isso sem falar nas pessoas idosas que vivem muitas vezes sem lar, lutando com a pobreza e tantos desalentos. O que podemos fazer como família? Quem sabe convidar vizinhos e amigos para momentos especiais? Aniversários e bodas podem ser oportunidades de testemunharmos o estilo de vida saudável, o respeito e a harmonia em nosso lar. Outra dica é visitar intencionalmente e levar um mimo. Este mimo não precisa ser nada extravagante e nem caríssimo. Pode ser um alimento, um presente ou até mesmo um produto do quintal. Oferecer ajuda para alguma necessidade. Saibam que toda demonstração de carinho pode ser o princípio de uma amizade e uma influência para levá-los a Deus. Mas como alcançar sem se envolver? Temos a tendência de não nos misturarmos com pessoas que não professem a nossa fé, com medo de sermos influenciados negativamente. E o cuidado é necessário, principalmente se tivermos crianças pequenas facilmente influenciadas. Mas há um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês. É o exemplo do patriarca Enoque. A vida de Enoque, ela foi pautada pelo equilíbrio. Ele conseguia harmonizar a sua devoção pessoal, ser o sacerdote do lar e cuidar da sua família na vida simples do campo, sem deixar de lado o testemunho aos outros que estavam ao seu redor. O livro Patriarcas e Profetas, a página 85, nos diz que o andar de Enoque com Deus não foi um arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo. Na família e em suas relações com os homens, como esposo e pai, como amigo e cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Saibam, foi justamente este equilíbrio, comunhão com Deus e testemunho que levava as pessoas a buscarem seus conselhos e ensinamentos. O livro Patriarcas e Profetas, a página 86, continua nos falando sobre este grande patriarca. É-nos dito que Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido do povo o que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam ao Senhor procuravam este santo homem para partilharem de suas instruções e orações. Que lindo exemplo de Enoque! E nas páginas 86 e 87 continua a nos dizer que em meio de uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve sua comunhão com Deus. E quanto maiores e mais insistentes eram os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Ele continuava a segregar-se em certos períodos de toda a sociedade. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para os beneficiar pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solidão, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus pode comunicar. E agora podemos nos perguntar: como encontrar então o ponto de equilíbrio hoje? O que fazer para alcançar estas famílias conforme a orientação das Escrituras? Vamos recapitular então as dicas? Precisamos exercer a hospitalidade. Precisamos planejar momentos especiais
para incluir em nossos relacionamentos aqueles que não fazem parte do círculo da nossa fé. Porque era assim que Jesus fazia. Ele amava igualmente fariseus e publicanos. Ele se misturava com eles para lhes mostrar o seu amor, mas não se deixava corromper por seus atos errôneos. E Jesus nos convida a fazermos o mesmo em nossas vidas. Ouça o que nos diz em Lucas 14, versos 12 e 13. Palavras de Jesus. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E o livro A Ciência do Bom Viver, as páginas 353 e 354, nos dão um ânimo para que possamos colocar em prática esses ensinos de Jesus, pois nos diz que estes são hóspedes que não nos custará muito receber. Não necessitais de dispensar-lhes uma hospedagem dispendiosa e elaborada. O calor das boas-vindas, um assento ao pé do lume e outro à vossa mesa, o privilégio de compartilhar da bênção do culto de família será como o antegozo do céu. Mas podemos nos perguntar, e quando temos crianças? O que fazer para harmonizar todas estas ideias e sugestões? Saibam que projetos missionários em família são muito seguros e podem se constituir uma grande bênção para todos. Que tal convidar pessoas solitárias para uma refeição com a sua família e dar a oportunidade às crianças para prepararem a recepção? Ou então, visitar idosos, cantar, orar, levar cartões feitos pelas próprias crianças e distribuir literaturas. Participar em ações sociais juntamente com a ASA. Essas atividades com certeza farão com que as crianças desenvolvam amor, simpatia e compaixão para com os que sofrem e os menos favorecidos. Saibam, queridos, Deus promete bênçãos para aqueles que abrem o seu lar e também os seus corações para acolher os que estão lá fora. E esta talvez seja a única oportunidade que terão de saber o que acontece no meio do povo que adora o Deus vivo, através da companhia da sua família. Ouça ainda o que nos diz o livro A Ciência do Bom Viver, as páginas 353 e 354. Nossas simpatias devem transbordar para além da nossa personalidade e do círculo da nossa família. Há preciosas oportunidades para os que desejarem fazer do seu lar uma bênção para os outros. A influência social é maravilhosa. Se quisermos, podemos. E eu encerro as nossas considerações fazendo uma pergunta. De que maneira você pode ser testemunha contínua do poder da palavra de Deus para transformar a sua família, o seu bairro e a sua igreja? Desafio a sua família a procurar uma estratégia, a encontrar uma estratégia que possa, através dela, compartilhar o amor de Jesus com eficácia para causar mudanças e preparar pessoas para o encontro com Jesus. Topam o desafio? Lembrem-se de que somos suas mãos e pés, e o que comunicarmos por nossas palavras e atos poderá formar o conceito que as pessoas terão de Deus. Está nas minhas
e nas suas mãos.